Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Nós estamos hoje celebrando a conclusão do seminário de verão. Meu Deus, que tema poderoso, gente. Que momento especial, que alegria estar aqui, viu? Obrigado a todos vocês, obrigado ao meu querido amigo diretor Bruno pela honra, pela confiança de sempre, né? É uma honra de fato servir a sua vida por meio da palavra. Eu sei que, como eu falei, né, nós não seremos decepcionados, porque o Senhor, irmãos, Ele não despede ninguém sem que de fato algo da vida dele, algo dele possa tocar e marcar a nossa vida para sempre, amém? O pessoal aí do som, pode abaixar o meu microfone um pouco, eu falo mais perto se for necessário. Eu sei que eu estou falando baixinho agora, mas daqui a pouco eu vou ficar meio aleluiado e aí eu posso querer gritar aqui um pouco, celebrar um pouco com você. Sabe, irmãos, hoje me deram a incumbência de falar de um tema maravilhoso dentro desse cronograma, ou desse currículo, né, que foi sido apresentado às quintas-feiras, e o meu tema foi Guiados pelo Extraordinário. Aleluia. Só o nome já é meio Hermes Mike, já é um nome de mistério. E eu preciso passar algumas informações para você, mas eu creio, irmãos, que de fato o que Deus colocou no meu coração para transmitir a você dentro desse tema nessa noite, embora seja simples, a palavra de Deus ela carrega poder em si para afetar a nossa vida, amém? O meu pastor tem uma frase que eu gosto muito, ele diz que simplicidade não é ausência de poder, amém? Então eu creio que à medida que a gente for estudando, lendo os textos, o Senhor ele, de fato vai despertar algumas coisas no nosso coração. E a Bíblia vai falar, né, você que esteve aqui durante as quintas-feiras, você ouviu bastante a respeito do homem em 3 dimensões, das formas de ser instruído na velha aliança, na nova aliança, sobre testemunho interior, a voz audível do Espírito Santo, sobre maneiras de Deus nos comunicar a sua própria palavra como sendo a base e a bússola de todas as coisas. E eu vou falar um pouco hoje sobre as formas mais chamativas, se eu posso dizer assim, da gente receber uma instrução de Deus, né? Elas também são válidas, elas também têm o seu lugar na nova aliança, mas elas também exigem alguns cuidados extras. Por quê? Por exemplo, a Bíblia vai falar, né, por exemplo, nessa matéria do Rema, o material didático, ele apresenta ali algumas formas um pouco mais bonitas, se eu posso dizer, né, de receber a instrução de Deus, que de fato pode gerar no coração de alguém o desejo de viver uma experiência parecida. Eu vou explicar de maneira mais clara. Quem aqui já viu um anjo alguma vez na vida? Levanta a mão. Pouquíssimas pessoas. Não chegou nem a 6 pessoas, amém, gente? Quem aqui gostaria de ver um anjo? Levanta a mão. Obrigado pela sua sinceridade. Você que depende também do anjo, né, gente? Agora eu te entendi. Anjo. Olha que coisa maravilhosa, amém, irmãos? Nós temos homens e mulheres de Deus que vão encontrar com anjos, vão receber mensagem de anjo, como Filipe, no livro de Atos, vai receber uma instrução, precisa de um anjo para que ele se desloque de um lugar para o outro. Mas qual que é o cuidado que nós temos que ter em relação a receber orientação de anjos? Porque a Bíblia também fala que Satanás pode se disfarçar de um anjo para tentar enganar os escolhidos. Amém, irmãos? Então você percebe que tudo que a gente vai conversar essa noite sobre formas espetaculares de receber uma direção de Deus, elas vão sempre te conduzir para um lugar onde essa direção precisa confirmar com a palavra. Para um lugar onde essa imagem espetacular, a profecia, a visão ou o anjo, isso vai precisar concordar com uma palavra, amém, irmãos? A gente não pode elevar uma experiência que afete os nossos sentidos, uma experiência até sim sobrenatural, a um nível acima da palavra. Amém? Porque senão daqui a pouco alguém vai chegar assim, não, porque o anjo do Senhor apareceu para mim e falou que eu preciso ficar um ano sem congregar. E eu estou obedecendo a instrução porque foi um anjo de Deus. Irmãos, nenhum anjo vai te instruir a fazer algo que a palavra não apoia. Porque a Bíblia diz que é dever meu e seu congregarmos. A Bíblia vai dizer que não devemos fazer como alguns que deixaram de congregar. Então você percebe, irmãos, que o fato de uma experiência ser sobrenatural não atesta a autenticidade ou veracidade dela. Aleluia! Aleluia! O que confirma se algo é de Deus é se estar alinhado com a palavra, amém, irmãos?
Então, um dos outros tópicos, né? Eu pulei aqui, já comecei a falar de anjo, mas o primeiro era o mais polêmico, eu queria passar logo por ele, para você continuar me amando o resto da mensagem, que era os sonhos, irmão. Quem aqui já teve um sonho de Deus? Levanta a mão. Abaixa a mão, obrigado. Quem aqui já teve um sonho que ficou na dúvida se era Deus ou não? Levanta a mão. Abaixa a mão. A mesma pessoa, tu viu? Quem aqui gostaria de ter um sonho de Deus, um sonho profético? Levanta a mão. Ok, obrigado pela sua contribuição. Ronald, me dá um exemplo de sonho no Novo Testamento. Eu vou te dar, tem um aqui muito simples. A gente tem Mateus capítulo 1, versículo 20. Anota para você ler em casa depois. É o anjo aparecendo aos sonhos de Maria para falar sobre Jesus. Só que qual que é a grande questão com os sonhos, gente? O povo hoje... eu estava assistindo uma aula de quinta-feira a respeito desse tema, a aula do Bruno, e o Bruno estava falando, né, na antiga aliança, como era toda a questão da orientação, como era a questão de receber instrução por meio de alguém. E a gente, irmãos, a gente precisa aceitar que a nova aliança já começou, amém? Eu vou te contar aqui um segredo só nosso, tá? Você não vai contar para ninguém. Eu amo as histórias do Velho Testamento muito mais que as histórias do Novo. Segredo nosso, tá, gente? Eu acho o Velho Testamento a coisa mais incrível. É pão caindo do céu, é água saindo da rocha, é o mar abrindo no meio. Meu Deus, gente. Aí você vai para o Novo Testamento, é um anjo tirando o Pedro da cadeia. Ah, pelo amor de Deus, gente. Na antiga aliança a coisa era muito mais overpower. Dava as voltas ao redor da muralha, a muralha despedaçava. Meu Deus, parecia um filme da Marvel no Antigo Testamento, gente. Cada coisa sobrenatural incrível. E na nova aliança, o poder, tudo isso é por dentro da gente. O grande milagre é o novo nascimento. O superpoder agora é você andar no fruto do Espírito. O maravilhoso agora é você poder perdoar, você não guardar mágoa, não guardar ofensa. É você se comportar com a natureza da redenção, com a natureza do novo nascido. Irmãos, esse é o grande ápice da nova aliança. De maneira que todas essas experiências mais chamativas e espetaculares, elas têm o seu lugar, mas elas não são o principal. E sonho é uma coisa legal demais, gente. Mas assim, a gente precisa sempre ter na nossa mente o seguinte: o filtro da palavra precisa estar bem nítido na minha mente sobre qualquer experiência que eu tenha sobrenatural. Aí qual que é a questão dos sonhos? Mas Deus não pode dar um sonho? Pode, gente. Só que você que estudou como ser guiado, ou que veio às quintas-feiras, você viu que Deus tem N formas de falar comigo e com você. Se Ele tem que falar com você dormindo, deixa eu vir para de trás do púlpito. Se Ele tem que falar com você dormindo, é porque a ficha está caindo, já caiu em alguns aqui. Amém, irmãos? Não, Rod, mas eu sou sonhador. Deus só fala comigo em sonho. E o povo fala isso tipo assim, né? Se orgulhando. Querido, eu acho que é mais interessante você dar uma reavaliada para que Deus consiga falar com você também acordado. Amém, irmãos? Não, porque o meu ministério é igual de José e Daniel, eu tenho sonhos, eu passo a madrugada toda sonhando, e quando eu acordo é sonho em cima de sonho, irmão. Com todo carinho e amor que eu tenho pela sua vida, Deus tem muita coisa para falar com você despertado, amém? Lúcido, acordado, amém, irmãos? Você sabe que a oração é o lugar onde Deus fala, amém, gente? E dormindo, ninguém está orando, gente. Dormindo, você está dormindo. A noite foi feita para descansar, crente. Está cansado porque está a noite inteira correndo no sonho profético. Irmãos, eu estou brincando com você, mas eu já tive sonhos de Deus. Eu não estou desmerecendo, nem descredibilizando essa experiência, amém? Eu só estou te mostrando, especialmente para você que veio as outras quintas, que Deus tem maneiras mais plausíveis de te guiar. Deus tem maneiras mais seguras de te conduzir. Por que essa palavra segura é adequada? Porque, irmãos, a gente pode ter um sonho e as pessoas definem que um sonho é de Deus pela nitidez do sonho. Isso não é critério, gente? Não, mas é porque o sonho foi nítido, parecia que era real, então foi de Deus. Quem disse, irmão?
Pode ser um sonho completamente nítido do cão, do capiroto, do coisa ruim. Alô? Pode ser um sonho do calça apertada, irmão, e você está achando que é Deus. Só porque o sonho foi nítido. Você está aqui? Então o que vai definir se um sonho é de Deus? Quando eu pego aquele sonho e eu passo pelo filtro da palavra, a mensagem que aquele sonho me trouxe, ela promove um resultado pela palavra adequado à minha vida? Sim, então foi de Deus. Amém, gente? Aleluia, você veio na noite certa, amém? Fica tranquilo. Mas nós precisamos fazer colocar essa base, gente. Porque senão a gente vai ser guiado por um sonho completamente desalinhado. Irmãos, está fazendo um calor, né? Ok, no Rio de Janeiro. Mas imagina que no sábado à tarde você come 2 pratos daquela feijoada reforçada, depois chupa 4 bandas de laranja para fingir que a digestão vai ser melhor. Não vai. E depois você deita, depois de tomar aquela coquinha zero para não estar aumentando as calorias, você toma uma coca zero para fechar com gelo. E aí você deita para descansar, porque você é filho de Deus. Shabbat Shalom, o tempo do descanso. Você deita depois de uma feijoada com laranja, com a casa. Você deita para descansar. E enquanto você deita, você tem um sonho. Irmãos, e muitas vezes não é um sonho profético. É o sonho do bucho cheio, irmão. E a gente diz, não, esse aqui eu vou ter que contar pro pastor. Não, o pastor tem que ouvir esse sonho, porque esse sonho é muito claro. E às vezes, irmãos, é só seu corpo buscando uma maneira de digerir essa feijoada. Vocês estão comigo, irmãos? Na nova aliança, depois da ressurreição de Jesus, presta atenção nisso, depois da ressurreição de Jesus, você não vai encontrar os discípulos, os apóstolos, nem os ímpios tendo sonho. Amém, igreja? Ronald, mas e Cornélio? Foi uma visão. E Pedro? Visão. E Paulo? Visão. Alô? Deus prefere falar com seus filhos acordados. Alguém me dá um amém, por favor? Amém. Obrigado. Eu pedi caso você não tivesse disposto a dar. Então, irmãos, nós falamos aqui sobre sonhos e eu e você precisamos deixar claro: Deus pode nos dar, é uma maneira de Deus instruir, mas não é a principal, nem é a mais segura, porque o diabo pode, por meio de uma opressão durante o dia, te fazer ter um sonho ruim de noite. Quem já teve um sonho ruim aqui, levanta a mão. Meu Deus, agora todo mundo levantou. Mas Deus é maior, né, irmãos? Maior que está em nós do que o que está no mundo. Eu quero falar também com você sobre ser guiado por... eu tenho mais um exemplo para dar do sonho. O pessoal da minha turma aí que teve aula de manifestações, talvez lembre, porque eu acho que eu contei aqui. Uma vez uma irmã procurou um pastor numa igreja e disse assim: pastor, eu tive um sonho, mas eu não estou conseguindo interpretar, eu queria que o senhor me ajudasse. Não, conta, irmão, o sonho que eu vou tentar te ajudar, né? Eu disse assim: pastor, eu sonhei essa noite que eu via uma mosca no telhado da igreja, usando biquíni comendo tapioca. Eu queria, pastor, entender a interpretação desse sonho. Gente, tu tem aí a interpretação para dar? Se você tiver, você me procura depois do final do culto, porque aquele pastor não tinha e ninguém vai ter, gente. Você percebe que não é todo sonho que é um sonho espiritual? Amém, gente. A minha mãe era assim, ela tem uma capacidade em Deus muito poderosa de lembrar o que sonha toda noite. Isso é raro, concorda comigo? Eu, por exemplo, não sei o que eu sonhei ontem. Você sabe? A maioria não sabe. Mas a minha mãe, não sei porquê, ela lembra quase de tudo que ela sonha toda noite. E toda noite ela vinha contar o sonho para mim. Eu falei: querida, mas você está me contando esse sonho por quê? Não, porque eu sonhei ontem. Eu falei: mas você sonha toda noite? Ela: não. Eu falei: então, você sonha toda noite, você só não lembra. Mas a senhora lembra. Mas não é porque você lembra do sonho com detalhes que ele é de Deus, amém, irmãos? Lembra sempre, o filtro da palavra precisa aprovar aquela experiência. E o resultado dessa experiência precisa ser conforme a palavra. Amém, gente? Então fecha a caixinha do sonho. Você ainda me ama? Você vai sonhar comigo? Brincadeira.
Mas passando por esse tópico de sonhos, nós temos homens e mulheres de Deus que vão receber muitas visões. E aí a gente entra em uma outra camada. Isso também eu sei que vai afetar especialmente as pessoas que têm um chamado profético. São as pessoas que costumam ter mais visões. Dentro do reino dos profetas tem os profetas videntes, que são aqueles que vão ter visões com frequência. E está tudo bem, gente. Só que mais uma vez, não é porque uma visão é clara que ela foi dada, concedida pelo Senhor. No fim, irmãos, a palavra vai ser sempre o nosso norte, o nosso guia seguro. Aleluia. Mas você vai perceber que visões vão acontecer quando Deus quer comunicar alguma coisa a você de maneira direta e clara. Uma outra coisa, gente, sobre essas formas de receber instrução que são mais espetaculares. Deus, irmãos, não é Deus de mistério. Você está comigo? Deus não está brincando de caça-palavras, de pique-esconde com você, para te informar uma coisa e não te dizer o que isso significa. Não, porque eu tive uma visão. Que visão foi essa? Rapaz, não entendi nada, mas eu sei que foi Deus. Irmão, presta atenção. A Bíblia diz que se a gente buscar o Senhor, Ele vai se revelar, não se esconder. Amém? Aí você me diz que você buscou, orou, se colocou diante do Senhor para receber uma informação e você recebeu uma charada santa. Não, irmãos, isso não combina com o caráter de Deus. Amém? Deus é um Deus que está se propondo nesse tempo a se revelar. O autor aos Hebreus vai dizer que nos últimos dias Ele vai falar por meio do Filho. Ele vai se revelar na pessoa de Jesus, porque Deus queria ser conhecido de mim e de você. Deus queria que você soubesse como Ele era. Deus queria que você conhecesse os seus planos para Ele. Por isso Ele não deixou você sozinho. Colocou o Espírito da verdade dentro de você, para te instruir e te direcionar nesse tempo. E eu creio que 2026 vai ser um ano de direções precisas sobre a sua vida. Vai ser um ano, meu irmão, que independente da forma como Deus vai usar, Ele vai te conduzir por caminhos aplainados. Ele vai te conduzir por caminhos corretos. Aleluia. Aleluia. Mas eu quero ler um exemplo para você. Eu vou citar, na verdade, Atos 10, no capítulo 10, no versículo do 3 ao 6. Nós temos Cornélio tendo uma visão com um anjo. Olha aqui, agora a gente está tendo duas coisas acontecendo. Ele tem uma visão, tem um anjo ali carregando uma mensagem. Aquilo de fato coopera, simboliza e sinaliza com a mesma visão que o apóstolo Pedro está tendo do outro lado da cidade. Todo esse processo é desenrolado de maneira que Deus faz aquilo culminar em um culto de salvação, batismo com o Espírito Santo, avivamento, introdução dos gentios no reino de Deus. Irmãos, um negócio poderoso acontece por meio de visão, por meio de visita de anjo. Então a gente está de fato, irmãos, estudando sobre coisas dessa noite. Eu sei que muita gente levantou a mão que isso nunca aconteceu, mas talvez esse seja um ano onde você vai experimentar de coisas sobrenaturais. Porque, irmãos, nem tudo a gente vê, mas tem anjos do Senhor aqui essa noite. A Bíblia diz que eles acampam ao seu redor, te livram de todo mal, guardam a sua vida. Aleluia. E é engraçado quando a gente está perto de alguém que de fato flui nesse dom e tem essa capacidade, essa graça de Deus, de ter visão aberta, de ver os anjos do Senhor. Eu há uns 2 anos atrás estava em outra cidade, estava em um churrasco. A gente estava conversando, de repente um amigo virou e falou assim: ih, rapaz, estou vendo teu anjo. Eu falei: oxe, que anjo, rapaz? Ele: não, tem um anjo aqui, assim, assado, não sei o que. Falou a cor da roupa do anjo. Mas eu fiquei crendo na palavra dele, né? Porque eu não estava vendo nada. E aí daqui a pouco ele teve um discernimento de espírito de novo, e nós oramos por uma outra pessoa que estava naquela casa também, mas estava debaixo de uma opressão. Resultado daquela experiência ali, no ano seguinte, o povo daquela família que a gente estava ali e oramos por eles, estavam matriculados no Rema no outro ano. Amém, irmãos? Não é só para encher o ego de um profeta, você está comigo? Não é só para satisfazer o desejo de viver o sobrenatural. Deus tem propósito nas suas manifestações. E Deus tem propósito em nos conduzir, irmãos. Então, se alguma coisa espetacular acontece em relação a uma direção, a uma instrução, nós precisamos focar no resultado que isso vai gerar. Não é só pela experiência sobrenatural, amém, gente?
Por exemplo, quando o profeta Eliseu ora para que Deus abrisse os olhos do moço, quando eles estavam cercados naquele monte, a ideia não era só mostrar o quanto Eliseu é ungido, não. A ideia era mostrar aquele moço que não havia motivos para temer. Amém, irmãos? E muitas vezes Deus vai me mostrar e te mostrar algumas coisas para trazer para nós segurança, conforto, consolo, para a gente ficar ciente de que o que Ele tem preparado é melhor do que aquilo que os nossos olhos naturais estão vendo. Eu creio nessa noite, meu irmão, em uma unção que pode tocar a sua vida e de fato Deus te fazer ver algumas coisas. Aleluia. Aleluia. Eu sei que a gente não precisa ver para acreditar, nós somos da fé, mas porque nós cremos, nós vemos, amém, irmãos? Aleluia, a ordem é essa. A gente começa sem ver, mas daqui a pouco você começa a enxergar aquilo que antes era só uma palavra sobre a sua vida. Aleluia. Tem uma outra forma, e essa daqui é extremamente famosa e palpável, de receber instrução de Deus na nova aliança de maneira espetacular, que é as tão conhecidas profecias. Quem aqui já recebeu uma profecia? Levanta a mão. Pouca gente, estou achando. Quem já deu uma profecia para alguém aqui? Levanta a mão. Diminuiu mais ainda as mãos. Quem já quis receber, já veio para um culto querendo receber aqui? Levanta a mão. O povo até lá dentro levantou a mão, lá na caixa de... Irmãos, meu Deus, como eu já fui para alguns cultos pensando: Senhor, usa o vaso essa noite. Senhor, fala comigo, usa qualquer pessoa, no diaconato, no estacionamento, no louvor, Pai, usa qualquer um para chegar até a mim e dizer: assim diz o Senhor, o Deus da tua alma, que te viu no ventre antes de nascer, filho meu. Irmãos, e especialmente nesses cultos que eu ia sedento de uma profecia, ninguém orava por mim, ninguém falava nada. E você sabe que Deus, Ele é pedagógico até nas experiências que nos frustram. Amém, gente? Porque um dia em uma aula do Rema, alguém me disse assim, não tem profecia maior que a palavra. Era agora, irmão, para tu correr. Não tem profecia maior que a palavra, irmãos. E você está ouvindo isso de alguém que ama profecia e ama profetizar, mas não tem profecia maior que a palavra, que é a revelação das Escrituras. Então a gente precisa de fato alinhar o nosso coração e não vir para uma congregação com o desejo de que Deus use alguém, mas com o desejo de que a própria palavra alcance a nossa necessidade. Aleluia, irmãos, é muito melhor, é muito mais maduro esperar receber da fonte. Sabe, e aí a gente precisa tomar cuidado, porque profecia se tornou algo muito abundante, se tornou algo que muitas vezes é usado com um intuito errado, é usado de toda forma, a fim, inclusive nesse tempo, de descredibilizar o que Deus tem feito. Quem aqui já viu profecia que na hora você sabia que aquilo não tinha nada a ver com Deus? Obrigado pela sua sinceridade. Tem coisa que a gente vê e fica assim: rapaz, isso aí pode vir de qualquer canto, menos do céu. Do céu esse negócio não vem não. E qual é o nosso cuidado, irmãos? Entender que essas manifestações, elas não podem carregar na nossa vida uma vontade, um desejo tão grande de viver, para a gente não entrar em um lugar de ser seduzido pelo diabo. Eu preciso ter vontade, desejo, intenção de me mover sobre aquilo que Deus tem para mim. E se for da graça, e se for de fato o desejo do Senhor, meu irmão, vai acontecer na sua vida, vai acontecer na minha. Mas eu não oro para profetizar, eu não oro para ver anjo, eu não oro para ter visão, para ter revelação, eu não oro para ter sonho profético. Eu oro porque eu amo o Senhor. Eu oro porque orar é respirar espiritualmente. Eu oro porque orar é alimentar o meu espírito, irmãos. É por isso que nós oramos, amém? As experiências, elas são uma consequência de chamado e de necessidade, gente. Só vai se manifestar se Deus tiver alguém para alcançar por meio daquilo. Amém, irmãos? Mas profecias são uma forma assim bíblica, em alguns casos espetacular. Mas você sabe que alguém para profetizar não precisa colocar na frente o assim diz o Senhor? Você sabe que para profetizar você não precisa falar o português de 1611? Dar-vos-ei, filho meu.
Você pode falar, irmãos, o português de 2026 e profetizar para alguém, amém? Você não precisa evocar um vocabulário de quando João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia. Você sabia que você pode profetizar falando baixo? Eita glória! Ronde, mas por que você grita? Porque eu estou feliz quando eu estou profetizando. Mas Deus, irmãos, não tem sobre essas manifestações um rótulo e uma capa, porque as pessoas usam até isso para tentar atestar que é Deus. Eita, mas a irmã gritou muito, não podia ser a carne dela. Às vezes era às vezes era. Às vezes era ela. Alô? Não, porque assim, não, nesse jeito aqui não pode ser ele. Tem que ser Deus. Irmãos, o critério para definir se é Deus é a palavra. Sempre, sempre, amém, irmãos? Nada escapa do filtro da palavra. O sonho mais profético, a visão mais nítida, o anjo mais anjo que você possa ver, ou a profecia mais profética que você receba, precisa passar no filtro da palavra. Aleluia. Para você ter segurança em relação àquilo, amém, irmãos? Palavras proféticas, elas carregam um poder de fato de mudar a nossa história. Mas se a gente ouvir algo que não é de Deus e a gente caminhar em cima daquilo, você pode ir rumo ao abismo. E não é o que Deus quer para você. Não é o que Deus tem para mim e para você. Especialmente nesse ano, amém, irmãos? Esse ano é o nosso ano, minha gente. Esse ano é o nosso ano, irmãos. Eu e você receberemos de fato direções extraordinárias em 2026. Sabe por quê? Eu estava conversando com o Bruno quando a gente estava falando sobre esse dia, e o tema guiado pelo extraordinário me chamou a atenção, porque de fato era para pontuar sobre essas formas de guiar extraordinárias. Mas, irmãos, o extraordinário de verdade é aquele que te guia, é o Espírito da verdade, é o que conhece as profundezas de Deus, é o que sonda a mente e o coração do Eterno. É esse que te instrui, e não importa se é uma nota, uma palavra no seu espírito, uma voz audível, se é Ele conduzindo, o resultado será extraordinário. Se é Deus te inspirando, se é Deus te levando para um lugar, eu preciso te dizer, não tenha medo, obedeça. Siga as instruções do Espírito nesse ano, ainda que elas pareçam as mais sem sentido da vida, mas obedecer ao Espírito Santo nunca vai te colocar em prejuízo, nunca vai te colocar em perda, porque Ele é aquele que na verdade perfeitamente desembaraça o seu caminho. Aleluia, aleluia. Deus vai te guiar por um caminho seguro esse ano, amém, irmãos? A nossa mente pode parecer que vai colapsar, mas não vai. Muitas vezes a nossa cachola parece que vai explodir, mas não vai. Porque quem está conosco é maior do que tudo aquilo que está tentando roubar a nossa paz. Ei, você vai começar a dormir direito a partir dessa noite. Você vai aprender o que realmente significa descanso hoje. Descanso não é um sentimento, descanso é alguém. Jesus é o nosso sábado, Ele é o nosso descanso. Nós estamos em Cristo e nessa rocha há proteção. Nós estamos escondidos nele, meu irmão. Aleluia. Eu não sei qual é o quadro ou o cenário de pressão que possa estar tentando paralisar você, mas há uma coragem no Espírito sobre você nessa noite. E sabe que eu ouvi algo de um irmão que eu amo demais, e ele disse, até confundi a frase. Ele disse, coragem não é ausência de medo. Coragem é não deixar o medo paralisar você. Então eu não sei o que você precisa fazer, e eu não sei se o medo já saiu, mas faça. Faça, meu irmão. Tenha ousadia para de fato obedecer às instruções. Rapaz, mas se eu fizer isso aqui, não faz sentido algum. Pois é, a gente não vive uma vida muito lógica mesmo não, gente. Verdade seja dita, a gente não vive uma vida natural, irmãos. Mas que sentido faz? Rapaz, nenhum, mas eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Você imagina Abraão, gente, que recebeu uma convocação de Deus, sai. Para onde? Te digo depois. Meu Deus, como assim? Diz pelo menos a reta. Para lá, para cá. Não, só sai. Sai para onde, filhão? O que eu vou fazer?
Aí lá na frente você vai ver, irmãos, Abraão e Ló tendo aquela contenda por conta dos pastores. A gente tem que se separar. Para onde? Não, escolhe tua terra. Abraão faz igual Deus. Escolhe você, para onde você quer ir agora. Vai para onde você for, eu vou para o lado contrário. Porque nessa altura da vida, Abraão já tinha entendido que o segredo não era o lugar, mas quem conduzia. O segredo não é para onde, mas é quem está comigo. Ei, o Senhor Todo-Poderoso está com você dentro deste cenário. Ele não está como alguém que te olha de fora. Não, meu irmão, quando Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha, a Bíblia vai dizer depois que o rei olha e diz: nós jogamos 3, mas tem um quarto lá. Tem alguém diferente ali dentro. O seu aspecto é como o filho dos deuses. O que é que está acontecendo? É Deus dizendo: eu não vou te observar passar pelo cenário difícil. Eu estou com você durante o cenário difícil. Aleluia, irmãos. Aleluia. Ele não é Deus de longe não, Ele é Deus de perto. Ele se faz presente em cada cenário, por mais adverso que a gente possa enfrentar. Aleluia. Você sabe que Ele é a garantia de que vai melhorar, né? Ele é a nossa garantia, meus irmãos. Não são as promessas dos homens, não são os planos das pessoas para a gente. Não, nós temos a garantia. Ele é a garantia. Ele é a garantia de que vai amanhecer e que o choro vai cessar, a dor vai passar, o luto vai passar, mas há de fato vestes de alegria, há de fato um óleo para ser liberado sobre a nossa cabeça. E nós temos essa plena convicção porque sabemos que Ele está presente, irmãos. Aleluia. Independe de sentimento, embora eu saiba que os nossos sentimentos eles, muitas vezes vão tentar nos conduzir para um lugar de desconfiança extrema. Se o Senhor é Deus, como é que eu caí aqui? Se o Senhor é Deus, por que isso aconteceu? Mas a resposta é: porque Ele é Deus, você vai sair daí. Porque Ele é Deus, o livramento está a caminho. Porque Ele é Deus, as águas não te submergirão. Porque Ele é Deus, o fogo não vai te consumir. Porque Ele é Deus, o dinheiro vai chegar. Porque Ele é Deus, a cura apressadamente brotará. Porque Ele é Deus, o seu parente vai se converter. Porque Ele é Deus, que as covas são fechadas. Porque Ele é Deus, que o cenário muda, meu irmão. A nossa pergunta não é por que isso aconteceu. O nosso grito tem que ser: eu sei quem está comigo. O que aconteceu pouco importa. Grande é Deus, irmãos. Grande é Deus na sua vida. Eita, meu Deus, que problema é esse? Ai, meu Deus, se você pudesse ver a cara de Jesus olhando para o teu problema. Jesus no trono, coçando a cabeça. Meu Deus do céu, como é que eu vou ajudar o Glauber nessa? Você imagina Jesus assim, irmãos? Cutucando Deus, Pai assim no trono. Rapaz, olha essa treta aí. Rapaz, esse daí nem a gente sabe resolver. Tu imagina essa cena, irmão? Foi falado sobre isso aqui, irmãos. A Marcela falou: o Shabat, o descanso, uma posição. Deus descansou não porque estava cansado, ela falou isso, mas porque havia concluído. Irmão, se Jesus está descansando porque concluiu a sua obra, por que é que você está preocupado? Se o seu pai não está em pé no trono preocupado. Nós estamos em um seminário que está falando disso, não é isso, gente? Shabbat Shalom não é o tema desse evento. É sobre segurança, descanso nele. Nele, meu Deus do céu. Meus, a vontade que eu tenho é descer daqui, arrancar da tua cabeça essa preocupação, mas eu não consigo fazer isso. Mas o Espírito Santo está sobre você essa noite, amém? Liberando refrigério para você. Você não vai sofrer de ansiedade, não. Não, você não vai ter que se entupir de remédio, não. Não, o Deus de paz está aqui, o Deus de toda a paz. Aleluia. Aleluia. Você quer saber o que vai acontecer com você esse ano? Eu vou te dar um spoiler. Você está pronto? Sei que essa geração ela não gosta muito de spoiler, não. Mas spoiler do céu é bênção, amém, irmãos? Abre sua Bíblia no livro 2 Reis, no capítulo 8. 2 Reis, no capítulo 8, no versículo 3.
A gente vai ter um spoiler do que Deus vai fazer na nossa vida por meio das instruções. Você quer ver uma direção extraordinária? Você vai se deparar com uma direção extraordinária. 2 Reis, capítulo 8, versículo 3. Eu vou ler isso com você, irmãos, porque quando o Senhor me mostrou esse texto aqui, eu fiquei perplexo. Diz assim: ao cabo de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Quem é essa mulher? É aquela mulher que hospedou o profeta Eliseu, que ganhou um filho e viveu várias coisas. Ora, o rei falava a Geazi, o moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida clamou ao rei pela sua casa e pelas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e é este o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. E interrogou o rei, e a mulher lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faze restituir-lhe-se tudo quanto era seu, todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Torna a sua atenção para cá, meu irmão. A gente começou a ler o texto onde a Bíblia vai dizer que depois de 7 anos, essa mulher volta para a terra dela. No versículo 1 que a gente não leu, a Bíblia fala que ela vai embora por conta de uma palavra de Eliseu. Repita comigo: uma direção. Amém. Aquela mulher obedeceu e foi embora. Depois de 7 anos ela volta. Só que quando ela volta, ela vai procurar o rei para tentar reaver as suas terras, que ficaram abandonadas durante 7 anos. Só que quando eu li esse texto aqui, o Senhor me levou para um lado que não é a minha área, que é o lado de conta. Amém, irmãos? Negócio de conta não é comigo, é com os irmãos das contas aí. Mas eu comecei a fazer uns cálculos de probabilidade para ver a chance dessa cena aqui acontecer. Porque, irmãos, dentro de um período de 7 anos, nós temos 2.555 dias. Então eram 2.555 chances dessa mulher voltar. Só que ela volta no dia que Geazi está de conversa fiada com o rei. Você está acompanhando aqui, irmão? Ela podia voltar em qualquer dia. Em qualquer um desses dias, Geazi podia estar tomando um café da tarde, Geazi podia estar andando a cavalo. Você está aqui? O rei podia estar fazendo alguma outra coisa. Mas ela volta num dia que Geazi estava lá conversando com o rei. Aí eu calculei essa probabilidade, e a chance disso acontecer é de 0,039%. Bem menos do que 1%. Amém, gente? Já é uma coisa difícil de acontecer. Aí depois eu continuei aqui observando o que estava rolando. Ela chega, gente, no exato momento que Geazi está contando histórias sobre Eliseu. Você acha que Eliseu tinha poucas histórias ou muitas histórias? Muitas histórias, irmãos. Então essa mulher podia voltar, ela podia até chegar no palácio e encontrar com Geazi. Já ia ser uma tremenda coincidência. Mas ela podia chegar na hora e Geazi poderia estar contando como Eliseu fez o machado flutuar. Ela podia entrar na sala e Geazi estava contando como Eliseu abriu a vista para ver o povo lá, os carruagens e o povo de Deus lá, os exércitos de carros e de cavalos, aleluia. Ela podia chegar e Geazi podia estar contando como que Eliseu liberou uma palavra e a fome foi banida de Samaria por conta daqueles 3 leprosos que marcharam e o outro exército foi embora. Você está comigo? Tantos milagres de Eliseu para contar, mas a mulher entrou na sala no exato momento que a história contada era a dela. E dentro de um cronograma, se você pegar 10 horas de palácio funcionando, vamos supor, de 10 da manhã a 10 da noite, 10 horas, e você for calcular por uma conversa de 30 minutos mais ou menos, a chance dessa mulher chegar na história dela, irmãos, é muito pequena. E aí eu fui depois calculando as probabilidades uma em cima da outra. Aí eu vou ler para você a chance disso aqui acontecer como aconteceu. Eu tive que anotar porque eu não ia lembrar isso aqui de cabeça. Uma chance em aproximadamente 1.600.000
25.641. Era esse intervalo de probabilidade, era essa chance. 1 contra 1 milhão, 25.641 chances da mulher chegar no dia certo, entrar na hora certa e entrar no momento exato da história dela. Uma chance extremamente rara. Só para você entender o que eu estou falando, imagina que você... O que eu vou te falar agora é mais fácil de acontecer do que isso aqui. Pegar uma moeda, tem cara ou coroa, certo? Se você jogar para cima e der 20 vezes cara, é mais fácil acontecer isso do que o que a gente acabou de ler. Ganhar na Mega Sena é mais fácil do que o que a gente acabou de ler. 20 vezes você jogar e deu cara. Se você pegar 2 pessoas aleatórias que nunca se viram na vida e mandar elas escolherem uma única palavra e tentar ver se a palavra é a mesma, a chance disso acontecer é mais fácil do que esse episódio que você acabou de ler aqui. Ronald, por que você está enfatizando isso? Para você entender que o que Deus vai fazer na sua vida esse ano não vai poder ser chamado de coincidência. O que vai acontecer na sua vida nesse ano não é o Deus das coincidências, mas sim o Deus de providência, meu irmão. Ele vai te colocar no lugar certo, na hora exata, no dia adequado. Você não vai se atrasar. O Senhor vai te conduzir de maneira que quando você entrar, vão estar falando sobre o seu nome, vão estar falando sobre o seu caso, vão estar falando sobre a situação. E assim como o rei liberou restituição, o Senhor vai liberar o que for necessário para afetar a sua vida. Aleluia, aleluia. Aleluia, Ele é Deus de providência, meu irmão. Ele é Deus de direções extraordinárias. Aquela mulher saiu por conta de uma palavra, mas ela voltou por conta de uma instrução. E essa instrução colocou ela na mesa do rei, na sala daquele que poderia resolver. Aleluia. Fica pronto para ser conduzido em instruções extraordinárias. Você imagina a cara do rei. Geazi vira e fala: "Ó rei, essa é a mulher, e é esse o menino que ressuscitou." Eu estou falando exatamente sobre eles, olha eles aqui. E aí a mulher vira e fala: "Eu vim atrás da minha casa, porque eu fui embora, como o senhor bem sabe." E eu amo, irmãos, que o rei fala assim, ó. A Bíblia diz assim, ó: "Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faze restituir-se tudo quanto era seu." O rei colocou alguém responsável por ela, para fazer com que o que era dela voltasse para ela. Eu não consigo ler isso aqui, irmãos, e não ver esse rei como uma figura de Deus, colocando o Espírito Santo em você como oficial, como aquele que vai te ajudar a resgatar e recuperar aquilo que se havia perdido. Aquilo que se havia perdido. Mas, meu irmão, Deus é Deus de restituição. Sabe, eu liberei essa palavra na minha igreja, eu vou repetir isso daqui para você. Teve coisas que no ano passado, de alguma maneira, ficaram pelo meio do caminho. Se prepara para receber isso acumulado. Se prepara para receber isso em boa medida, recalcada, sacudida, de maneira transbordante, tocando a sua vida. Porque Deus não deve nada a ninguém. Deus não deve nada a ninguém, meu irmão. E você, por meio das instruções que você vai receber, você teve 4 quintas-feiras nesse ambiente, aprendendo a respeito de como Deus guia, como Deus conduz, como Deus fala, como Deus instrui, para um propósito específico, meu irmão. Para que através da sua vida, as pessoas vejam e reconheçam quem você serve. Você sabe que o resultado da sua vida é uma propaganda para o reino de Deus, amém, irmãos? A forma como eu e você vivemos fala para quem não conhece o nosso Deus aonde nós estamos posicionados. E eu vou repetir: o nosso Deus é uma rocha segura. Ele é o Deus de toda firmeza. Aleluia. De maneira, meu irmão, que céus e terra podem ser abalados, mas eu e você temos colocado em uma confiança naquele que não se abala. Os montes podem rugir e se perturbar, mas os que confiam no Senhor são como os montes que não se abalam.
Sua cabeça pode até ter dado uma bambeada, mas coloca ela no lugar hoje, olha para frente. Porque o socorro não está vindo não, o socorro já veio há mais de 2000 anos atrás. Na cruz do Calvário, Ele resolveu a nossa vida. Na cruz do Calvário, Jesus resolveu a nossa vida. Quando morreu, morte de cruz, para te trazer a vida eterna. O sangue de Jesus é tão poderoso, ao ponto de perdoar os nossos pecados. O que é perdoar uma dívida? O sangue de Jesus é tão poderoso, ao ponto de nos tirar do inferno e nos livrar da morte. O que é curar o seu corpo natural? Amém, irmãos? Para ficar mais didático para você, se você compra um sabão que é tão forte ao ponto de remover graxa, como que não vai remover uma mancha de óleo de cozinha? Você está me entendendo, irmãos? Se Jesus resolveu aquele problema que era o maior, o que é isso que você está passando? O que é essa afronta? O que é esse monte diante de Zorobabel? Aleluia! Serás uma campina, amém, irmãos? Deus vai te colocar no lugar certo, na hora exata, com as pessoas certas, irmãos. Porque Deus sabe quem tem e quem precisa. E Ele vai linkar as pontas para você nesse tempo. Meu irmão, tem coisa que eu não tenho, mas Deus sabe quem tem para te dar. E Ele sabe aonde você mora, Ele sabe o seu bloco, Ele sabe o número do seu apartamento. Deus sabe o seu WhatsApp, Ele sabe o seu e-mail, Ele sabe a sua chave Pix, Ele sabe, meu irmão. E nós vamos sair daqui nessa noite carregando de fato uma nova consciência a respeito do descanso no Senhor, porque eu e você não servimos homem, não servimos um Deus de barro, de pedra, de metal. Você e eu servimos a um Deus que está vivo, e nós sabemos disso porque há um homem assentado à destra da majestade, com as mãos e os pés furados, com o lado perfurado, e Ele está vivo e reina para todo sempre, porque Ele é a raiz de Davi, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é aquele que a morte não pode segurar, Ele é aquele que o diabo não pode prender na escuridão. Ele é o Cristo e Ele está vivo nessa noite, vivo em você e através de você, meu irmão, para te dar descanso nesse tempo. Aleluia, aleluia, aleluia. Conexões divinas genuínas acontecerão. Genuínas acontecerão. Encontros promovidos pelo céu. E sabe, irmãos, que Deus me deu uma palavra. Eu tenho carregado isso por onde eu tenho ouvido, que a gente está entrando em um tempo profético, onde algumas mudanças vão ser definitivas nas nossas vidas. Porque eu não sei você, mas eu me cansei de hora tá lá em cima, hora tá lá embaixo, hora tá lá em cima, hora tá lá embaixo, hora tá lá em cima, hora tá lá embaixo. Como dizia Chicó, fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre. Meu irmão, acabou esse tempo aonde os cenários ditavam o seu comportamento. Esse tempo acabou. Aonde as circunstâncias ditam a sua alegria, esse tempo acabou. Aonde os extratos demonstram como você ia ficar, esse tempo acabou. Nós estamos vivendo agora em cima de uma palavra. Essa palavra é tempo do descanso. E descanso, meu irmão, não é um tempo onde você fica com as tuas emoções saqueadas pelas coisas exteriores, não. Aleluia. É tempo de descansar. 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 Onde? Mas você não sabe como tem sido difíceis esses dias. Realmente eu não sei, mas eu sei como serão os próximos dias. E sobre a sua vida, de fato, está chegando uma temporada de refrigério. Você crê se for para você, amém, irmãos? Mas eu estou lhe falando aquilo que está de fato ressoando no meu coração. Uma temporada de refrigério sobre a sua vida. E eu creio nesse mover de Deus que de fato quebra o ciclo de maneira perpétua.
E aí não tem mais como. Porque acabou, irmãos. Porque um jugo despedaçado não pode ser reconstruído. Um povo que genuinamente foi livre do Egito, depois que passou o mar, irmão, já era. Depois que atravessou o mar, já era. Por quê? Como é que volta? Vai nadar, meu filho? Vai voltar por si? Não, acabou. Nunca mais podem te chamar de escravo. Jesus já te libertou. O diabo pode vir e dizer assim: não, você está preso. Não, diabo, você chegou atrasado. O meu preço já foi pago. A minha sentença já foi liberada. Você pode se colocar de pé? Aleluia, aleluia, aleluia. A gente vai adorar o Senhor e depois eu quero orar por você, amém? Mas se consagra ao Senhor em adoração nesse momento. Vamos louvar o nosso Pai. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.